Olá, sejam todos bem-vindos ao seu e ao nosso canal, né? Vamos aqui, hoje, né, nós vamos fazer um vídeo aula. No meu outro canal, né, eu estou abrindo online, né? Estou fazendo tiragem de cartas, dando orientação, atendendo as pessoas no chat. Aqui também, né? Se alguém quiser entrar no chat, fazer alguma pergunta aí, eu posso estar respondendo também, né? Mas no outro canal eu tenho feito esse tipo de trabalho, porque lá eu faço as tiragens de carta, né? E abro, né, o chat, e as pessoas, para elas poderem estar se conectando comigo e fazendo as suas colocações e trazendo as suas perguntas, né? E é um trabalho muito interessante, eu também acho que a gente pode desenvolver isso aqui, né? E eu vou falar alguma coisa sobre uma pergunta, né, que uma querida lá, ela fez uma colocação, né, num vídeo que eu fiz aqui nessa página, a respeito acho que foi na jornada, né, o desenvolvendo, uma coisa assim. E ela perguntou a seguinte coisa: como eu posso saber, né, se a minha intuição é verdadeira? E eu achei super interessante essa pergunta, né? Porque a maior dúvida que as pessoas têm é encarar realmente se elas estão falando a verdade ou não, né? As pessoas, elas não confiam em si mesmas. E quando a gente está buscando pelo conhecimento, né? O que acontece? As pessoas, elas ficam em dúvida, né? Elas não, na verdade, elas não sabem, né, como processar diante de tais situações que acontecem na vida. Então, nós vamos falar, trata-se de autoajuda, né? Nós vamos falar sobre um olhar para a vida, né? Quando eu vou ter que colocar o óculos por causa da claridade que afeta a minha visão, tá? Um novo olhar para a vida. Adotar um novo olhar para a vida pode transformar a nossa perspectiva na maneira de guiar a nossa vida, né? Guiando-nos rumo a uma felicidade. Aliás, o propósito, né, desses meus vídeos aqui, eu estou seguindo a orientação dos meus mentores espirituais, né, Mestre Ori e Mestre Arcturius, para tentar desenvolver nas pessoas o autoconhecimento, para que elas busquem outros autores, para que elas busquem o autoconhecimento, desenvolver as suas capacidades e as suas potencialidades, para ser feliz, para ter menos doença, para que elas possam encarar as situações da vida de uma maneira mais altruísta, de uma maneira que os leve a uma felicidade, de uma maneira que os leve a ver a vida de uma maneira diferente, né? Começando aqui, né, com a educação em valores humanos. Quais são os valores humanos, né? Que valores humanos nós precisamos empreender na nossa vida que não nos foi ensinado? Agradecer. Quando a gente tem a gratidão, né, por tudo aquilo que a gente realizou, por aquilo que o universo nos está propiciando no momento, né, isso nos eleva, nos engrandece, nos faz feliz. O universo, ele retribui para você aquela energia que você está mandando para ele. É assim que começam as coisas. Quando você manda uma energia boa para o universo, ele entende que você vibra naquele tipo de energia, ele fica mandando mais. Assim, quando você emite uma energia negativa, o que ele faz? Ele vai mandar aquilo lá porque acha que aquilo lá é o suficiente para você, que você se compraz com tudo aquilo. Né? O reenquadramento do pensamento. Nós precisamos reenquadrar o nosso pensamento.
O nosso pensamento ele está sendo distorcido por muito tempo por crenças limitantes, por dogmas impostos, por religiosidade, por culturas desenvolvidas de maneiras distorcidas. E isso tudo foi acumulando, acumulando, cada um colocou a sua participação naquilo que entendia, formou um grande emaranhado de coisas todas erradas, e nós estamos seguindo isso como se fosse uma cartilha e nos complicando cada vez mais. Cada vez mais o ser humano está afastando da espiritualidade, ou seja, ele está afastando da sua essência real, a sua essência verdadeira, a sua essência de vida. O ser humano, nós, seres humanos, nós temos dentro de nós uma partícula minúscula, minúscula, que surgiu quando aconteceu a criação do universo. Nós fazemos parte desse universo todo, nós fazemos parte nós somos seres que fazemos parte da criação de tudo. Nós podemos co-criar, nós podemos criar situações para nós e sermos felizes sem ter que ser dependente dessa situação toda, saindo da Matrix, como é aquele outro vídeo que eu fiz, né? Por exemplo, eu falhei em determinada situação, eu empreendi uma ação e eu falhei. O que a gente tem que fazer? Eu vou lá meditar, mas no que eu falhei? O que aconteceu de errado que eu falhei nessa condição aqui? E tentar mudar aquela situação. Promover o autoconhecimento e a autotransformação do ser humano, incentivando o desenvolvimento de capacidade e potencialidade, encontrar o seu propósito de vida. Quando nós empreendemos uma ação e que aquela ação deu errado, é porque a nossa escolha ela foi errada. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos corrigir, nós precisamos nos entender e nos perdoar. Porque acontece muito da gente ser muito radical conosco mesmo. Nós não aceitamos perdas, nós não aceitamos aquilo que nós falhemos, naquilo que nós nos fracassemos. É errado isso. Nós somos os eternos responsáveis por aquilo que nós praticamos no dia a dia e durante toda a nossa vida. A cura, o entendimento, mudar a sua vida, alterar os seus comportamentos, entender os seus sentimentos, compete a cada um, cada ser humano. Ele deve sim buscar um profissional, mas o profissional ele vai fazer o quê? Ele vai apenas orientar, ele vai dar um direcionamento, mas desenvolver-se, buscar pelo autoconhecimento, desenvolver suas potencialidades, né? Compete a cada um. É um trabalho, infelizmente, individual. É algo particular de cada um. Quando você ouve alguma coisa, não deixa passar. Se aquilo tocou no fundo do seu coração, é para você. Então, busque entender essa situação. Busque o conhecimento para você ter a ideia do porquê aconteceu aquilo com você. O que aquilo lhe trouxe de benéfico na sua vida que você possa empregar no seu dia a dia para você ser um ser humano feliz, um ser humano que se adequa às situações da vida, um ser humano com entendimento para todas as situações desenvolvidas no seu dia a dia. Né? Encontrar o seu propósito de vida é uma situação um pouco difícil. É trabalhoso, porque você vai ter que fazer um trabalho em você. Primeiro, você vai ter que desmontar todas as crenças em que você vem acreditando até agora, que estão todas erradas, e depois você vai ter que se reconstruir, catar os caquinhos, o que sobrou da essência da sua alma e reconstruir a maneira como você vê as coisas, a maneira como você processa as coisas, a maneira como você vê tudo à sua volta, que não agrida você, né? Mas aí eu fiz tanta coisa errada, como eu vou me vivenciar tudo isso? Se perdoando. O primeiro passo para você se enquadrar, para você se entender bem com você, é perdoando a si próprio. Quando você perdoa a si próprio, o que acontece?
você desenvolve em você a possibilidade, a capacidade de você entender e perdoar o outro. Quando você cuida da sua autoestima, quando você cuida da sua alimentação, quando você se prepara para que você tenha uma saúde saudável, né? Você está preparando o seu templo, você está apto para amar o outro, porque você se ama em primeiro lugar. A pessoa que chega para o outro e fala, eu te amo mais do que qualquer pessoa no mundo, isso está errado. A gente precisa, primeiro, para a gente. É uma atitude egoísta? Sim. Primeiro somos nós, depois é o outro. Muita gente deixa de fazer coisas boas para si para fazer para o outro. Fica dando palco para o outro. Dando palco é você enchendo a bola do outro, elogiando o outro, né? Dando num relacionamento, por exemplo, num relacionamento dando tudo, fazendo tudo para você se encaixar na vidinha daquele outro ser, sem se conhecer e sem receber nada em troca ou recebendo pouquíssima coisa em troca. Por quê? Pelo medo. E por que você tem medo? Porque você não acredita em você, porque você não se ama. Porque quando você entende o seu interior, quando você entende a sua alma, você passando a se amar, você passa a confiar em você e você ama o outro, mas não precisa do outro para ser feliz. Porque você é que faz a sua felicidade. As pessoas elas têm ideia errada de relacionamento, de amor. Elas acham, né, que o relacionamento e que o amor, né, você precisa se entregar toda para o outro, fica enchendo a bola do outro, a medo da perda, que o outro vai embora. Se o outro vai embora, né, é porque acabou. Não tem mais nada junto com você que acrescenta para ele, porque ele não se entende. A partir do eu sempre falo, é igual religião. Religião, você vai numa igreja até um determinado ponto. Quando aquilo lá esgotou todo o ensinamento que você podia aprender lá, você evoluiu, você vai embora para outra. O relacionamento é assim. Você só permanece em algo, a sua alma, ela permite que você permaneça no relacionamento se você está conectado com aquela outra alma, se você está vivenciando realmente algo que acrescente para você, porque senão a alma vai embora. Principalmente na atualidade que se permite divórcios, separações, as pessoas não estão nem aí, né? Hoje em dia as pessoas casam e já separam, até que, enfim, elas entenderam que o casamento é uma instituição criada pelo ser humano, não diz respeito à alma. Agora, mas você está incentivando o divórcio? Não, eu estou incentivando que as pessoas sejam felizes, que discutam a relação, que entendam a si próprio para entender o outro. O que vem de pessoas me procurar porque o relacionamento está errado e busca, às vezes, na espiritualidade, que uma outra pessoa faça um trabalho, manipule uma energia espiritual para que ela seja feliz, isso não acontece. Isso aí é mais uma enganação de uma religiosidade que não existe. Você não consegue manipular a energia do outro se ele não quiser, é ele que pode manipular. É só o indivíduo que pode manipular a sua própria energia e mudar para melhor ou para pior. Se ele estiver atuando em algo positivo, ele terá uma energia positiva. Se ele estiver atuando na negatividade, ele vai ter uma energia negativa, capaz de prejudicar a vida do outro e muito, trazer até relacionamentos tóxicos para outras pessoas. E não é isso que as pessoas querem. Né? Não é isso. O que as pessoas precisam aprender é ter o controle de si próprio, de saber que aí dentro de você existem possibilidades de você criar, você co-criar situações, e você pode sim ter o auxílio de seres extraterrestres, ou seja, da espiritualidade, vamos assim dizer, né? Que tem afinidade com você, assim como aqui no plano Terra você tem você pode contar com profissionais competentes que possam te ajudar, você também pode buscar na espiritualidade, entre os seres extraterrestres, pessoas competentes com energia que possa te ajudar, e não você aliar-se a qualquer divindade, a qualquer espiritualidade, achando que ela vai fazer um milagre na sua vida, porque isso não acontece. Isso não acontece. E eu não acho errada a pessoa que fez e o espírito que foi usado naquele momento, a entidade que foi usada.
Porque aquela entidade, o espírito que fez tudo isso, até onde vai a compreensão dele da realidade espiritual da vida. Quando você chega a pedir para um Exu, por exemplo, vai pedir para um espírito em desenvolvimento algo, quando você pede algo para ele, né? Um guia, por exemplo. Gente, essa história de guia aí não existe. Não existe. Nós temos um anjo da guarda que se responsabilizou a caminhar conosco quando a gente se propôs a entrar aqui na roda de Sansara e nascer aqui. E esse anjo da guarda, ele não fica constantemente colado em você, atendendo você a todo momento, a todo instante, a qualquer bobagem que você fizer de errado. Não. Ele vem quando você chama. Tem pessoas que têm mais de quase 100 anos aí e nunca teve contato com o seu anjo de guarda, o anjo de guarda não evoluiu e ele também não. Daí o que acontece? Desencarna, chega lá, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que fazer, né, enquanto energia desencarnada, e se propõe a voltar, que de novo vem com o mesmo anjo de guarda para que os dois possam evoluir. Né? É isso que acontece. Pode perguntar para qualquer... Pergunta aí para o Divaldo Franco, pergunta para qualquer pessoa que entendem mais espiritualidade para dizer que se elas não vão dizer a mesma coisa. Leia Freud, né? Leia Gastão Pereira da Silva, leia Ramatiz. Ramatiz falava muito isso, da energia. Então, nós temos que buscar... Né? O nosso, então, olha a responsabilidade que nós temos. A gente encarna aqui, entra na roda de Sansara, traz conosco, né, um guia protetor e ainda somos responsáveis para que ele evolua junto com a gente. É assim que se processa as coisas, é assim que as coisas funcionam. E muitos tapam os olhos para continuar vivendo simplesmente apegado à matéria, achando que só esse, enquanto nós estamos na vida, enquanto estamos nesse corpo aqui. Sim, é a vida de um ser encarnado. Mas e a sua vida que você tem lá atrás de desencarnado que você vem trazendo? Porque se você lê nas escrituras, lá no Talmud e no Torá, se você lê no Alcorão, todos admitem a existência da encarnação. A religiosidade egípcia, antes de todas essas coisas aí, ela já acreditava na reencarnação do ser humano, na vida pós-morte. A igreja tirou. Por quê? Para ela manipular. Já pensou se todas as pessoas têm o conhecimento do que é realmente a vida, que você é um espírito e que você, assim que você perde esse corpo, você continua vivo? Se acontece isso, que você tem capacidades, potencialidade dentro de você para ser desenvolvido, para você ser um humano melhor, você acha que a religiosidade permite isso? Claro que não. Eles alimentam o governo oculto com as coisas negativas, impondo medo. Enquanto você for continuando com medo que você vai morrer, vai para o inferno, que você fizer isso é pecado, você está alimentando o governo oculto que foi criado com Javé lá atrás, quando houve a distorção do judaísmo para se criar o cristianismo. O cristianismo não é a salvação do mundo. Ele não é, ele é completamente distorcido. Primeiro que não foi Sananda que criou o cristianismo. O cristianismo foi criado por Paulo e por Pedro. E nunca nos esqueçamos que Paulo era um corrupto do Império Romano e que Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus, né? Aquele Jesus inventado lá, a história pelo menos conta isso. Eu não estava lá, não vi, porque se eu estivesse lá, eu estaria seguindo Jesus, o Sananda, com certeza. As pessoas, na hora de... levam tudo na brincadeira, na hora de encarar a realidade das coisas, as pessoas se perdem. Certa vez eu fui dar uma aula na Igreja dos Mórmons, eu dei muita aula lá durante 5 anos, eu fui dar uma aula, e a aula dizia assim, né? Porque todos sabem que o criador da Igreja dos Mórmons, o Joseph Smith, ele teve a visão de um anjo e ele fez a doutrina e convênio, ele escreveu a doutrina da igreja, fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele foi assassinado, né, por poderosos que achavam que ele era um perigo, né, na época, a maneira como ele estava pregando as coisas, como ele estava fazendo, começaram a persegui-lo até que o mataram. Então, eu cheguei para dar uma aula no domingo e eu coloquei a seguinte situação.
Joseph Smith está preso em Cartago, lá que ele morreu, em Liberty. Ele está Liberty, né? Ele está preso. A turba toda estão buscando Joseph Smith para matar. Você sabe que ele é inocente, mas você está em cima do muro. De que lado você vai ficar? Do lado da turba que quer matá-lo e colocar sua vida em risco? Ou você vai ficar do lado do Joseph Smith que você vem seguindo até hoje? Houve o maior silêncio na sala toda. Patriarca da igreja, presidente da igreja, bispo, todos não sabiam responder a pergunta que eu fiz. Porque estavam lá apenas manipulando as pessoas para que elas continuem sendo enganadas, que elas continuem a vivenciar simplesmente o que elas acham que é verdadeiro, para ser obediente a vida toda às ovelhas de Javé. Eu tenho um vídeo meu sobre isso. A religiosidade, ela quer isso. Quando você vai na missa, eu faz muito tempo que eu não vou na missa, né? De vez em quando eu vou em determinada igreja para saber como está processando. Nem sei como funciona. A missa é uma peça de teatro. Você ajoelha, você levanta, você canta, você senta, você medita, você vai lá, faz aquela fila, toma a hóstia, o padre sobe lá, fala alguma coisa, você vai embora. O que acrescentou isso para você? Você vai numa congregação evangélica, o pastor vai lá, lê a escritura, fala aquela palavra maravilhosa, gesticula aqui, gesticula ali, daqui a pouco toca um som lá, né? Com todos esses aparelhagens modernos, aí você levanta as mãos, como se estivesse concentrado naquilo ali, daí uma pessoa cai, abaixou o espírito na pessoa. Como se os espíritos baixassem assim, tão fácil nas pessoas, né? E daí o que acontece? Você vai embora para sua casa, acha que você evoluiu. Evoluiu coisa nenhuma, aquilo lá é um teatro. Você só evolui realmente quando você busca. E a pergunta dessa menina aqui foi muito interessante. Como saber se minha intuição é verdadeira? E eu respondi para ela: quanto você acredita em você? Qual é o seu grau de evolução? Nossas capacidades e potencialidade, né? Ela é em quem devemos confiar. A primeira pessoa no mundo em que nós devemos confiar é em nós mesmos. Se nós não confiarmos em nós, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós processamos, não tem por que estar aqui. Você não vai aprender nada nunca. Mas como eu vou processar tudo isso? Como eu vou entender? Siga a trilha mística. Mas o que é isso, a trilha mística? Desenvolva a sua capacidade. É que colocar na cabeça das pessoas que ela tem que desenvolver a espiritualidade. Não é espiritualidade. Você tem que desenvolver a sua alma, o seu corpo espiritual, aquele que você não consegue ver, aquele que você não pega, mas que você sabe que pensa. Quem pensa é a alma. Esse corpo aqui, ele não pensa, é a alma que pensa. É a essência que está dentro de você. Então, aconteceu uma situação desagradável na sua vida. Você vai parar e vai pensar, vai parar lá. Como que eu reajo diante dessa situação aí? Eu sou violenta? Eu maltrato a mim mesma? Eu vou mudar. Eu não vou mais fazer esse tipo de coisa. Eu vou trabalhar essa situação em mim para que eu mude. Existe. Existe espiritualidade? Existe. Porque eu tenho em minha companhia toda a espiritualidade que eu respeito, que eu tenho muito carinho por eles. Eles trazem para mim a matéria que eu tenho que estudar, eles trazem para mim, eles me dão através de intuição, inclusive muito através de sonho. Quando eu acordo, eu já sei o que vou ter que fazer no dia a dia para desenvolver esse trabalho que não é só meu, é deles também. E eu agradeço a oportunidade que eles me deram para estar fazendo esse trabalho, porque eu estou me desenvolvendo, eu estou evoluindo. E é muito interessante isso, quando você tem por companhia, você não, mas você fica sozinha, você não tem amigo nenhum. Claro, quando você se desenvolve, a sua aura muda de cor. E as pessoas que não têm luminosidade, que elas não encontraram a luz, elas têm medo da luz mais forte. Por isso que eu falo, a turma fala, gente, Jesus vai vir, vai buscar todo mundo. A hora que esse ser maravilhoso, que é o Sananda, que ele vive na 24ª dimensão, imagine
A luz, se a gente simplesmente na terceira dimensão, a gente já consegue ter alguma luz que espanta tudo que há de negativo na vida e que espanta as pessoas que não estão atuando com a gente, você faça ideia um ser na 24ª dimensão, mas não vai ficar um perto dele para esperar ele dizer quem vai ser salvo, quem não vai. Não, a pessoa não vai conseguir ver essa energia poderosa que ele tem, 24ª dimensão. Eu acho que eu já contei uma história aqui, pessoas que não são religiosas que contam essa história, e é muito interessante. O pai do Ronivon, ele, certa vez, ele trabalhava na radiodifusora perto da Catedral da Sé, em São Paulo, e ele contava na rádio isso que ele fazia, e o Ronivon, certa vez, contou essa história, esteve num programa, e o próprio apresentador do programa lembrou essa história e contou que o pai dele tinha, todo dia, toda manhã, ele ia para o programa da rádio, e tinha a catedral abria, porque a catedral ela só abre para fazer a missa das 6. A catedral abriu, tem a missa das 6. E tinha um cara que andava, dormia ali próximo, ali, que era um morador de rua, ele entrava lá dentro da igreja, todo o padre rezando a missa, e ele continuava, e chegava lá, ele olhava lá no altar e falava assim: Jesus, eu estou aqui. Virava as costas e ia embora, e todo mundo começava a rir dessa atitude, porque o padre tinha que parar a missa. Então o padre falou: poxa, eu não posso continuar fazendo a missa assim todo dia, ele vem, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele entrar primeiro, depois, quando ele sair, eu faço a missa. E o padre fez isso muito tempo, isso aí foi uns 2 anos, o Zé vinha lá, falava, quando o Zé saía, o padre ia e rezava a missa. Um belo dia o Zé não apareceu. Não apareceu, e ele até ficou preocupado, porque o Zé vinha todo dia, ele foi com alguns da igreja procurar pelo Zé, chegaram no hospital, daí um policial falou assim: o senhor não soube? Ele sofreu um acidente muito grave, está na UTI entre a vida e a morte. O padre correu lá no hospital, o médico falou: olha, ele não vai se salvar. Daí o padre falou: olha, se é assim, ele vive lá na minha paróquia o tempo todo, né? Então, eu dou comida para ele, ajudo. Então, faz o seguinte: a hora que ele desencarnar, me avisa que eu quero fazer um enterro decente para ele. Eu não vou deixar ele ser enterrado como indigente. E veio embora. Quando chegou 3 horas da tarde, né, ele toca o telefone e era do hospital. O médico desesperado pedindo que o padre fosse lá urgente. O padre correu, chegou lá e viu o médico lá, todo mundo no hospital, naquele andar que estava sem fôlego. Falou: mas o que aconteceu? O médico falou: eu não sei o que houve, porque quando chegou mais ou menos umas 2, quase 3 horas da tarde, né? Aqui ficou uma luz imensa aqui nesse andar inteiro. Todas as pessoas se curaram. Não tem nenhum doente mais, vou dar alta para todo mundo desse andar aqui. E o Zé falou: Zé, tá ótimo, vou dar alta para o Zé. O padre chegou perto do Zé e falou assim para ele: mas Deus, Zé falou assim: mas o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu comigo? Daí o padre contou para ele, ele falou assim: não, você está enganado, veio um cara aqui, e falou assim para mim, falou: okay, pode ir embora, você não tem mais nada, você está livre, você não está doente, vai embora. E ele contou quem era a figura. O padre chorou quando ouviu isso, essa história aí. E o pai do Ronivon, ele contava essa história desse ser que Jesus... Às vezes tem evangélico que fala: recebi Jesus, Deus falou para mim. Deus falou... Gente, a hora que um espírito desse baixar num cara, ele está ferrado, porque a luz é tão intensa, ele não tem condição, gente. Não existe isso, é que nem a turma fala aí: eu fiz uma mentalização aí, uma canalização do ser de luz. Se o ser de luz está vivo, como que ele vai ser canalizado por outro? Um espírito, ele precisa de um corpo para ele entrar nesse corpo aqui e sobreviver aqui no planeta Terra. Esse corpo é rústico, porque o espírito é luz. Se aparecer uma bola de luz aí para você falando: olha, eu sou o seu mentor espiritual, você vai acreditar? Você vai morrer de medo, falar: tem uma bola de luz lá querendo falar comigo. Como que eu vou acreditar? Então, eles revestem desse corpo para que você veja ele em forma de corpo e não se assuste.
E para estar aqui no plano Terra, foi feito esse corpo para que a gente possa sobreviver e evoluir junto com o planeta Terra. Esse corpo foi criado, eu tenho vários vídeos sobre isso. E voltando lá para a menina que quer saber da intuição, quando você começa a entrar em contato com as forças do universo, com essa energia toda, quando você acorda de manhã, você começa a agradecer, você começa a mudar tudo à sua volta, e você começa a atrair coisas boas, energias positivas, você começa a atrair a companhia de bons espíritos, aqueles que vêm dar para você a certeza da verdade daquilo que você está buscando, você ativa a sua alma, a sua aura muda, você sai em busca da luz. Se você, toda manhã, você agradece, mas aconteceu uma coisa ruim, como que eu vou agradecer? Agradeça. Tudo que acontece na nossa vida tem um lado negativo e um lado positivo. Agradeça e fique com o lado positivo, o lado negativo você exclui. Parar de começar a ver notícia negativa que é apresentada nas TVs, porque fulano morreu, que a mulher não quis visitar, porque a filha não quis, porque não sei o quê. Isso aí não vai acrescentar nada para mim. Somente traz aquela energia negativa daquela pessoa, vem para mim, aquilo fica na minha alma, vai me dar um estresse, vai me dar... Para que eu vou agora me preocupar com essa situação? Se eu não posso fazer nada, se o próprio pai não conseguiu levar a filha para visitá-lo, que diferença vai fazer falar isso para todo mundo na televisão, expor a vida de uma pessoa dessa maneira, de um ser humano? Isso deveria ser proibido, mas isso o governo não faz, porque enquanto as pessoas começam a passar para isso, passam para aquilo, tudo que está errado, começa a ter aquela energia negativa e vai alimentando quem? O reptiliano que criou todas as religiões e que se alimenta dessa energia negativa para controlar o mundo todo. Vai lá ler sobre os seres extraterrestres, onde fala como que eles processam a divindade aqui dentro das religiões e dentro aqui no contexto geral do universo. É só ir lá buscar. Vocês acham que o Criador iria dar toda essa capacidade, essa potencialidade para nós, para nada? Ia dar toda essa condição aqui para eu estar buscando, trazendo por nada? Claro que não, um propósito tem, tudo tem um propósito na vida. Por que você acha que você nasceu em determinada família? Por que você acha que você tem aqueles irmãos? Por que você acha que você trabalha em determinado local? Por que você acha que você encontrou um ser de luz, se apaixonou por ele e desenvolveu um amor entre vocês? E os filhos que vocês têm? E as pessoas que não têm filho nenhum? As pessoas que resolveram, de repente, ser homossexual? Foi porque ele quis, porque ele é louco, porque ele é doente, porque ele não acredita em religião? Não. Tudo tem uma razão de ser, é só ir buscar. É só ir buscar o porquê que você encontra, mas com sabedoria, não com os olhos vendados como o sistema quer que você acredite. Nós precisamos desmontar esse sistema que nos trata como imbecis, como débeis mentais, né? Achando que nós vamos viver o tempo todo mascarados sem buscar pela realidade e pela verdade da vida. Isso que nós precisamos entender. Por que tanta doença no planeta que nunca tem cura? Para que tudo isso? Vocês já se perguntaram por quê? Olha a confusão toda que houve quando teve o Covid, né? Toma cloroquina, não pode, isso aqui não pode. Fica aquela briga toda, e enquanto isso a gente estava desencarnando aí, sem ter uma solução. Por quê? Porque fica na dependência de outras pessoas. Porque quem tomou a cloroquina, quem tomou a ivermectina, não pegou nem o Covid, e quem tomou vacina pegou a tal da Covid, infelizmente. É isso que nós temos que ter em mente, gente. Parar de ficar nessa briga toda e buscar o nosso autoconhecimento. Quando alguma coisa lá dentro de você falar, olha, não faça isso, não vá, não vai e não faça, porque é a sua intuição. E quanto mais você desenvolve sua capacidade, sua potencialidade, mais você será instigado a entender, a aproximar mais da sua intuição para você poder resolver a sua vida independente.
A intuição, ela funciona assim. Existem muitos casos que apareceram aí de pessoas, ou se você é um ser que você está conectado com a espiritualidade e, de repente, você ainda não tem o entendimento, não desenvolveu a terceira visão, você não tem o conhecimento disso, imediatamente a espiritualidade ela aparece e ela quebra aquilo, ela acaba com aquilo, ela faz alguma coisa acontecer, ou é um carro que quebra, ou você perde um horário, ou uma situação que muda. Você acha que isso aí foi de propósito, foi à toa que aconteceu? Não foi. Foi para que você não tivesse lá naquele momento, naquela hora, para fazer aquilo. E quem que fez isso por você? Hein? A espiritualidade, como ela comunicou com você? Através da intuição, através do seu anjo de guarda, ou até mesmo através de você. Comece a prestar atenção naquilo que vocês pensam. Eu, muitas das vezes, eu não ouvi minha intuição, só complicou minha vida. E a espiritualidade me falando, ouça a sua intuição, siga a sua intuição. Você tem intuição, siga. Siga, ouça a sua intuição, não se deixe levar pelo outro. Quando alguém te convida para ir num lugar e você não, algo de lá dentro, e você diz, não vá, não vá. Você, mas se eu não for, a pessoa não vai. Aprenda a dizer não. Se aquilo você sentir que não vai ser legal para você, diga não. Não, eu não vou. Eu não vou porque não está na minha, não está aqui no meu dia para eu ir, eu não vou fazer isso. Mas a gente acaba fazendo para agradar ao outro. Nada disso, tem que dizer não. Aprender a dizer não. A primeira vez que eu disse não para uma situação, eu me senti mal o dia inteiro. Depois eu falei, pô, para lá. Aí o caminho. Agora eu digo não, quando eu não quero mesmo, eu digo não e acabou. Quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser, o importante é eu estar bem. É eu estar bem. É a gente estar bem com a gente mesmo, se perdoar, olhar no espelho e falar, olha, eu te perdoo por todas as coisas erradas que você fez até agora. Eu não tinha entendimento, eu não tinha sabedoria. Todo mundo está apto de erro. Mas nós vamos acertar daqui para frente. Por que acho que as pessoas têm problemas aí em relacionamento, insegurança, tudo? Porque estão presos enquanto eram criança de coisas erradas. Ou essa pessoa ela foi maltratada, ou é uma pessoa que alguém colocou na cabeça dela que ela é incapaz. Eu atendi 2 pessoas hoje assim com esse mesmo problema. Simplesmente ensinei para ela fazer uma meditação, falei, faça isso, isso, aquilo, livre disso que você vai adquirir a segurança. Você tem que acreditar em você para que o outro acredite, senão não acontece nada na vida. Se você não acredita em que você é capaz, se você não entende o seu interior, como você quer que o outro te entenda e o outro acredite em você? Você não se dá crédito, não é? Então, é isso, a intuição, ela processa na vida da gente assim, e tudo que sai de você, ela quer saber se é verdadeiro ou não. Tudo que sai de você é verdadeiro, é a sua verdade. É o seu julgamento que você pôs ali. É o que você sente que é verdade para você. O que está errado é você acreditar que tudo que eu estou falando aqui é verdadeiro sem consultar você, porque é a minha verdade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar, meditar, falar, não, ela falou isso, aquilo, será mesmo? Consulta a sua alma lá, quem sabe até você vai encontrar dentro de você explicações muito mais plausíveis do que essa que eu estou dando aqui, para te convencer. Talvez você tenha muito mais conhecimento do que eu, que estou passando aqui para você essas coisas aqui. E daí essa será a sua verdade. E você vai caminhando isso aí, você vai fazendo a sua jornada, né? O que é preciso na trilha mística? Eu já falei. Imagina você atravessar a floresta, você ir nos palácios. Palácio seria o quê? Cada coisinha que nós temos na cabeça. Tem um pastor aí que ele fala muito as caixas do cérebro, né? Ele fala cada assunto está dentro de uma caixa dentro do cérebro e que a mulher sabe desenvolver os 2 ao mesmo tempo, o homem não. O homem desenvolve só um que está ali, se ele não conseguir aquilo ali, ele não passa para a próxima. A mulher não, a mulher ela desenvolve as 2 ao mesmo tempo. Tem um pastor falando sobre isso. Esse cara aí está abrindo para a realidade da vida. Entendeu? A intuição funciona assim.
Se você achar que não, é sua verdade. A gente não tem que ser para agradar o outro, a gente tem que ser para a gente. Eu sou para mim. Você deve ser o eu sou para você, não para agradar o outro. Porque daí você vai atrair próximo de você pessoas honestas, pessoas inteligentes, pessoas que vão trazer coisas que acrescentam para você e não vão ficar questionando e querer colocar coisa na sua cabeça, querer mudar você a qualquer preço. As pessoas que querem mudar as outras a qualquer preço é porque elas não acreditam nela mesma. Né? Quando uma pessoa fica falando, minha igreja é maravilhosa, melhor do que a sua, é porque ela quer a sua afirmação, porque ela mesma não acredita que a igreja dela é a verdadeira. Então, ela quer o quê? Que é mais adepto para ela. Daí ela fala, é verdadeira, porque fulano veio, outro veio, esse aceitou, aquele outro aceitou. Né? Eu só vivo pedindo para mais pessoas se inscrever no meu canal, né, para que o YouTube ele possa divulgar esse trabalho para mais pessoas, porque eu já falei aqui, eu estou fazendo um trabalho a pedido dos meus mentores espirituais. É uma caridade que eu estou fazendo, né? Eu estou aposentada, eu tenho horário disponível, então eu faço as minhas lives dos estudos que eles me apresentam a pedido deles, que eu faço, é uma caridade. E a sua caridade é absorver esse conhecimento que eu estou trazendo, se ele ajudar você, né? Eu fico muito feliz com isso, mas que você contribua também comigo, fazendo o quê? Se inscrevendo no canal, deixando um like, fazendo seus comentários, como essa menina falou e que já saiu esse outro vídeo por causa do comentário dela, recomendar para outras pessoas. A Academia de Oxford e uma outra universidade estão questionando os meus artigos. Eu recebi um e-mail hoje dizendo que 2 universidades estão citando os meus artigos, aquilo que eu estou escrevendo. Então, estão usando os meus artigos, inclusive. Que, na verdade, não são só meus. Eu tenho orientação dos meus mentores espirituais, mas quando eles forem me entrevistar e eu falar isso para eles, eles vão acreditar? Claro que não. Claro que não. Eles vão achar, eles vão partir para o lado da ciência, ou talvez não. Aí fica uma dúvida que eu só vou saber quando realmente eu passar por essa entrevista, que com certeza eles vão querer me entrevistar para saber de onde eu estou tirando todas essas coisas. Eu adoro isso. Isso é muito intrigante, é muito interessante, né? Porque, de repente, você descobriu o seu real valor, né? Você, como ser humano, qual é o seu valor? Não há dinheiro no mundo que pague tudo isso. Não importa que eu esteja aqui fazendo minhas lives gratuitamente, em pleno sábado, em pleno domingo, porque se eu não estivesse aqui fazendo isso, eu estaria estudando, porque eu tenho uma porção de coisa para estudar. Daqui a pouco, né? Eu estarei entrando lá no meu outro canal, fazendo uma live, um vídeo, né, uma tiragem de carta online, e vem uma porção de gente fazer perguntas, né? Eu vou poder conversar com elas, ensinar como elas vão aceitar as energias. Isso, para mim, é um passatempo maravilhoso, né? Tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Namastê.